Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos mais um dia, mais uma semana que se inicia e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações e vai nos trazer a graça e a paz, amém? Nós estaremos lendo hoje Lucas de número 9 e olha que a palavra de Deus nos diz: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro e nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fique ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Assim, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido e outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então ele os tomou consigo e, retirando-se para uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões ficaram sabendo e seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que o servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram mais 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes do sacerdote e pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscite no 3º dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois disso, de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte a orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram um glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo.
Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si naqueles dias. Não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. E um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que eu tenho. Um espírito o domina e de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar a boca. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus, estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia. E ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que eu vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos do homem. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não entendessem e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessas palavras. E começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: Quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espíritos são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E a outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui nós tiramos tantas lições de vida, são tantos tópicos que Jesus nos ensina, que nós temos que entender, temos que compreender que nós somos chamados para fazer e cumprir a obra do Senhor com excelência. Amém? A gente vê que Jesus aqui de início ele começa a caminhar com seus discípulos, partindo por regiões, engrandecendo o nome de Deus Pai, aplicando o Evangelho sobre a humanidade. Aqui era Jesus falando sobre as boas novas, a novidade de vida que Deus estava garantindo e permitindo para a humanidade a respeito de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Redentor, que estava ali pregando o Evangelho e se preparando para entregar pelo meu e o seu pecado. Aqui Jesus está enviando os seus discípulos a pregarem o Evangelho, a curarem as pessoas, a expulsar demônios. E numa dessas partidas aqui,
ele diz a respeito das pessoas que vão pregar o Evangelho e são recusadas. Pessoas que vão pregar a palavra de Deus e as pessoas não dão valor, não dão crédito. Isso é muito triste. Porque aqui Jesus está ensinando, meus irmãos, que quando você vai pregar às pessoas e as pessoas não dão crédito, que os seus discípulos sacudissem o pó do corpo. Quer dizer, lavei as minhas mãos, eu vim pregar as boas novas, eu vim falar do que Jesus está prestes a fazer, o que Jesus está fazendo, e a pessoa não deu crédito. Nos dias de hoje não é diferente. Quando você conversa a respeito de Deus, das coisas de Deus, a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, tem muitas pessoas ainda que não dão crédito. Tem muitas pessoas ainda que endurecem o coração. Isso é um perigo, pois pode ser que seja uma das últimas oportunidades que o Senhor está dando a uma das pessoas. Por isso que nós temos que, meus amados, sempre estar clamando pela misericórdia de Deus, pela misericórdia da nossa nação, para que Deus possa se compadecer do povo, para que nós possamos receber a graça do Senhor, amém? Então, meus amados, aqui posterior a isso, a gente vê a respeito de que Jesus estava ali subindo ao monte, e neste momento ele teve o seu esplendor, a glória do Senhor Jesus foi manifestada ali para os seus discípulos mais próximos, onde Pedro, Tiago e João puderam observar a glória do Cordeiro. Ali Jesus foi transfigurado, foi realmente revestido com tua glória e tua majestade, onde ali Moisés e Elias veio conversar com ele a respeito do Pai, e ali eles puderam observar a glória, e ainda assim a voz de Deus falou com eles, a respeito de Jesus Cristo. É tão grandioso, é tão maravilhoso a gente ver isso, e ali Jesus disse que não contassem essas coisas que eles estavam vendo, que eles não contassem ao povo. Sabe por que Jesus estava dizendo para não contar? Porque o povo se escandaliza, o povo não acredita. O povo tem tanta dificuldade de não crer naquilo que não vê. É tanta dificuldade que a pessoa tem que ver para acreditar. Então, se a gente contar aquilo que a gente vive de experiência com Deus, muitas das pessoas se escandalizam. Muitos religiosos vão dizer que é mentira. Não, as escrituras diz isso, como você está falando isso? Então, meus amados, é algo que só quem tem intimidade com Deus, só quem vive a profundidade com Deus é capaz de compreender a respeito destas coisas espirituais, amém? Então, por isso que nós temos que sempre estar buscando no Senhor, sempre estar aprofundando nas escrituras, se aprofundando na presença de Deus, para que Ele possa em nós revelar tais coisas. E não é todos que o Senhor revela. Como eu falei aqui, Jesus separou 12 discípulos, mas a 3 Ele revelou essas grandes coisas. Então, por isso que a palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Senhor escolhe as pessoas a quem Ele quer revelar tais coisas. Então não é para todos, não é para todos. Algumas das pessoas têm o privilégio, não é que Deus faz acepção, mas tem o privilégio de Deus revelar tais coisas para que você cumpra a vontade dEle aqui na terra, amém? Então, meus amados, aqui a gente vê que Jesus, estava ali em particular orando, isso apareceu, e ele perguntou, o que as multidões dizem que eu sou? Ele estava tirando um feedback ali dos seus discípulos a respeito de quem eles estavam imaginando que Jesus era, o Messias. Não, o povo estava tudo confuso, dizendo que era João Batista, outros que era Elias, outros que era um profeta ressuscitado, encarnação. Então, meus amados, você vê que sempre a humanidade sempre esteve perdida a respeito da espiritualidade, sempre. E Jesus estava trazendo aqui a solução disso, estava trazendo aqui a transparência do reino dos céus, trazendo as boas novas, é a verdade, é a palavra que enriquece o homem, é a palavra que traz, a certeza das coisas que Deus tem para conosco. Jesus estava ensinando as pessoas, amém? E esse é o dever que eu e você, que somos conhecedores da verdade, temos que fazer.
falar a respeito do reino dos céus com a verdade, com a palavra revelada, que é o que nós estamos lendo. Amém? Né? O Cristo de Deus foi ali que Pedro respondeu, né? O ungido, né? O Messias, aquele que traria a salvação para a humanidade. E posterior a isso, Jesus ali revela que as coisas eram necessárias que acontecessem para que se cumprisse o propósito, né? Que ele sofreria muitas coisas, seria rejeitado por muitos líderes religiosos e seria morto, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia e ele venceria todas as coisas. Amém? Então, meus amados, é muito importante que eu e você possamos cada dia mais ter entendimento das coisas de Deus, para que nós não venhamos ser incrédulos, para que nós não venhamos cair nessas coisas que enganam o homem. Porque a palavra de Deus também fala que nesses últimos dias, que são esse tempo que estamos vivendo, o engano seria tão grande, que se possível enganaria até os escolhidos. Lembra que eu falei que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Então já teve um filtro aqui. Ainda assim, Jesus disse que naqueles dias, que é o dia de hoje, se possível, o engano será tão grande que, se possível, enganaria até os escolhidos. Quantas pessoas começam a vivenciar coisas maravilhosas na mão do Senhor, Deus começa a fazer tais coisas nessa pessoa, daqui a pouco a pessoa distorce tudo, daqui a pouco as pessoas abandonam, daqui a pouco a pessoa se confunde, entende? Então é muito importante que nós possamos sempre, a todo momento, estar pedindo orientação ao Espírito Santo de Deus, discernimento ao Espírito Santo de Deus, para que nós nunca venhamos cair em laços, em enganos. A aparência engana. Lembra quando o profeta Samuel foi ungir o rei Davi? A hora que ele entrou ali na casa de Jessé e viu aqueles filhos formosos, guerreiros, parrudos, e ele falou assim: tá fácil achar o próximo rei de Israel. Olha esses filhos. Por isso que Jesus falou para mim vir à casa de Jessé. Tá fácil, olha os filhos dele. E Jesus ali chamou a atenção. Deus chamou a atenção de Samuel, dizendo: Samuel, tu é muito superficial, meu amigo. Tu olha para a aparência engana. Não é nenhum desses aí. Porque o esquadrinho é o coração. É o coração, meus amados. A aparência engana. Tem pessoas que têm cara de bonzinho, cara de crente, de super crente, de santo, mas lá dentro só Deus sabe o que é, entende? Então Deus falou assim: tu tá enganado, meu amigo, não é nenhum desses. E ele perguntou: acabou os teus filhos? Não, tem um excluído, tem um menorzinho, o estranho, né? Ele era ruivo, né? Imagina no Oriente, que são pessoas morenas, um ruivo. Não, tem mais um lá no fundo lá que cuida das ovelhas malhadas, que não tem valor nenhum. Tá, então chama ele. E a hora que aparece o menino de 1,60 m, ruivo, e Deus revela o coração do profeta: é este o escolhido. Meus amados, Deus esquadrinha o coração, tá bom? Então a gente vê que nós sempre teremos que ter o discernimento de espírito, para que nós não venhamos ser enganados pelas coisas deste mundo. Amém? Então, meus amados, são grandes ensinamentos. Aqui tem o ensinamento também da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimentando ali cerca de mais de 10 mil pessoas com poucos peixes, poucos pães. Ele fazendo um milagre, né? São coisas maravilhosas que Jesus fazia. E dizendo ali que há muitas espécies de espíritos imundos, que é com jejum e oração que nós devemos expulsá-los. Então é uma santidade que nós temos que ter. Amém? É uma comunhão maior com Deus, para estar tendo autoridade sobre esses espíritos imundos. E graças a Deus, meus amados, eu e você estamos no caminho da verdade. Você que está me assistindo, que está até neste momento ouvindo o que eu estou falando a respeito das coisas de Deus, pois não é eu que estou dizendo, sim o Espírito de Deus revelando tais coisas, para que eu e você possamos amadurecer no reino do Senhor. Porque Ele diz: aquele que é menor, ele é o maior no reino dos céus. Por que Jesus disse isso? Porque para nós termos entendimento, meus amados, acerca da vida espiritual, quanto mais eu me diminuo, Jesus aqui está dizendo: aquele que tomar a tua cruz diariamente, negar a si mesmo diariamente, esse está apto para me seguir.
venha e siga-me, certo? Jesus disse essas coisas. Aquele que diminui, meus amados, é aquele que é o menor. Diminuir é falar que as minhas necessidades, as minhas vontades, os meus desejos são secundários. Primário na minha vida tem que ser a vontade de Deus, Pai. Jesus fazia isso. Jesus não fazia a tua vontade, mesmo ele sendo perfeito, mesmo ele sendo 100% homem e 100% Deus. Ele foi despojado, sim, da sua glória, da sua majestade, do seu poder, mas ele era um homem puro, extremamente puro. E ele cresceu em doutrina da palavra de Deus. Ele leu muito, né? A palavra de Deus fala que Jesus lia, né? As escrituras que foram fundamentadas através do Espírito Santo de Deus. Ele leu. Não foi assim que Deus deu a sabedoria completa para ele não precisou fazer nada. Não, ele estudou muito a palavra de Deus, né? Porque foi tirado muitas coisas de Jesus, a glória, o poder, a majestade foi tirado, né? Foi ocultado para que ele vivesse como um homem, mas ele era santo. E Jesus está dizendo que se eu e você não nos diminuirmos, jamais seremos aptos a segui-lo. Porque aquele que é menor aqui nessa terra é o maior no reino dos céus. Por isso que ele comparou a uma criança. Uma criança, ela é pura de coração. Uma criança, o que você conta para ela, o que você fala para ela, ela vai dar crédito para você. Porque ela é pura. Ela não tem maldade no coração. Uma criança, ela se contenta com pouco ou com muito. Não faz diferença para a criança. Se ela está numa situação ruim, ela passa. Muitas vezes sem reclamar. A criança que é pura não reclama. Se contenta com pouca coisa. Então, por isso que Jesus está dizendo, essa é a necessidade que nós viemos nos diminuir, para que nós possamos crescer perante o Senhor. Amém? Então, meus amados, esse é o entendimento. São muitos fundamentos que tem nessa palavra. Se a gente for indo pausadamente, palavra por palavra, aqui a gente fica horas e horas, né, vendo grandes ensinamentos. Por isso que eu te convido, meus amados, eu te convido a abre a palavra de Deus, se aprofunda, sabe? Come a palavra de Deus, marca. Eu te aconselho a você ler pausadamente, versículo por versículo, vai tirando os ensinamentos das palavras que Jesus escreveu, porque é tudo Jesus dizendo isso aqui. Palavras ricas, amém? Eu creio que Deus vai te conceder a graça, a vitória sobre todas as coisas, e você vai poder ser um grande exemplo nessa terra, amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine cada dia mais, para que você possa cumprir o teu chamado aqui nessa terra. Eu desejo ao teu coração a graça e a paz de Jesus.